Experimente os produtos da Puríssimo Suínos, excelência e qualidade, uma empresa do Grupo Balbino Santana. Para farmácias da economia, lojas em Santo Estevão, Conceição da Feira, Cruz das Almas, Ipirá e Feira de Santana. Disque Economia 3625-3777. Agora 10h47 SS. Muito bem, em cima da hora, né? O homem chegou, vamos saber das novidades políticas. Vamos então trazer agora o comentarista político, Humberto Cedrais. No programa Silvério Silva, Política e Gestão, com o melhor e mais atualizado comentarista político da Bahia, jornalista Humberto Cedrais. Oferecimento, Jornal Folha do Estado, cedinho nas bancas. Assinaturas 3321-8181. Bom dia, Silvério, Segundinho, Maíra, Clóvis Estrela, Danilo Pastor, a todos vocês, queridos amigos ouvintes. Bem, mais uma semana internacional do Brasil. Internacional que envolve duas potências, uma sul-americana, a outra mundial. E o Brasil não deixa também de estar entre as potências mundiais, porque o Brasil participa de todas as reuniões dos grandes partidos do mundo em diversos setores. O grupo dos 7 já participa, dos 20, do BRICS agora, que é um dos motivos da confusão com o presidente americano. Eu fui abordado esta semana, depois do comentário de domingo, por uma senhora que se identificou como Olga Regina. Conversamos um pouco, ela tratou do assunto e notei que era uma pessoa politizada. E é motivo hoje também, em complemento à outra, do comentário que aqui faz. Ela dizia: Humberto, eu não entendo como o povo brasileiro se degenerou naquilo que é o normal, é que as pessoas defendam sua pátria, defendam sua família da forma mais pura, deixando de fazer isso, que é o correto, para defender o seu político pessoal querido, o agrupamento que segue esse político, seja ele de esquerda ou da direita, e esquece do país, que é o mais importante. Pois bem, os fatos se degeneraram depois da conversa que tivemos na sexta-feira, dona Olga. E o que ocorre é que se degenerou de vez. O que é que nós vimos? Um deputado de mandato que está no exterior em passeio tratando de coisas da sua vida pessoal e da sua família e lutando contra o Brasil. Eu estou falando de Eduardo Bolsonaro, diretamente, quando sugeriu publicamente nas redes que os Estados Unidos invadissem o Brasil. Por quê? Palavras dele, porque sem Bolsonaro disputando a eleição, não será reconhecidas as eleições no Brasil. Olha que absurdo. Quer dizer, o país depende de um homem, a Constituição, as leis estabelecidas dependem de um homem no Brasil, porque alguém está salvaguardando a sua família e não a família brasileira. É uma aberração, especialmente para quem é o político, tem que defender a sua pátria. Ao alguém jogar uma praga dessa, porque isso é uma praga para um país do tamanho do Brasil, é querer uma guerra contra outra nação. Pois bem, não contente com isso, ele vai de encontro àquela que seria uma grande liderança no Brasil, até para representar a extrema-direita, que é o governador de São Paulo. Pois bem, o governador de São Paulo deu uma derrapada feia querendo e sendo indicado para ser o futuro candidato a presidente da República para representar a direita no Brasil.
ele, logo na segunda-feira, tomou a palavra para dizer que ia assumir as tratativas com o governo americano para resolver a questão das tarifas alfandegárias. Isso não é de governador, isso é exclusivo da presidência da República, exclusivamente. Aí no embalo, e sim, e disse mais, justificando, não era para defender o Brasil as tarifas, era para defender o empresariado do estado de São Paulo. Ora, quem se arvora e tem o nome colocado para ser candidato a presidente do Brasil, representando o segmento, foi defender o seu estado, abandonando todos os outros brasileiros. Porque a tarifa de 50% não atinge só o empresariado de São Paulo, atinge toda a nação brasileira. Pois bem, eu já disse aqui, seria um candidato que eu votaria para presidente. O governador paulista. Mas vejo que agora ele se preocupa só com São Paulo, entrou lá de ponga, porque não tinha nem título eleitoral de São Paulo, foi na onda da direita conservadora reacionária, do meu ponto de vista. Então, eu já não posso contar com um homem desse, porque ele não cuida das outras regiões do país, só do Sudeste, e nem do Sudeste todo, porque ele só falou no estado de São Paulo. Pois bem, depois deu uma recuada, porque o próprio Eduardo Bolsonaro, juízo de valor do bolsonarista junto com o pai, chegou dos Estados Unidos e deu uma pancada sem pena no governador paulista, a dizer que ele estava a serviço dos ricos. Eu não entendo mais nada nesse país, não entendo. Defende rico ou defende pobre? Bolsonaro disse que defender pobre é para ganhar a eleição, mas foi ele quem tirou o Bolsa Família. Em agosto do ano da eleição, em 2022, para passar para R$600, que não era matéria que constava no orçamento ainda. Valia para ganhar voto do nordestino e do povo mais pobre brasileiro. E a gente não entende que a defesa deveria uníssono da defesa do país, como fizeram os dois presidentes da Câmara Baixa, que aqui não é chamada assim, da Alta, a Câmara dos Deputados e o Senado, que os dois presidentes disseram: estamos do lado do Brasil, não vamos nos submeter à vontade de seu Trump. Nem os arrogos de valentia dele, valeu, até que enfim. Mas esses mesmos são aqueles que, de forma vingativa, porque o presidente Lula não homologou o aumento da despesa com 18 novos deputados federais, um absurdo, porque esse próprio Congresso Nacional pediu para o governo diminuir os gastos, e tem que diminuir mesmo, tem que diminuir a máquina pública. Reclamaram tem um mês e agora, como forma de vingança, porque o presidente vetou o projeto que aumentava em novos 18 deputados federais, o que fez? Na segunda-feira, ainda dessa semana, às pressas, aprovou uma lei que está lá parada fazem 3, 4 anos, para dar subsídios ao agronegócio, e eles botaram uma lei tirando 30 bilhões do fundo do pré-sal, que é dedicado à educação e à saúde, para botar em subsídios para o agronegócio. Porreta, você tira o futuro do país e a manutenção da saúde pública do presente para dar dinheiro aos produtores do agronegócio, exportadores, que já não pagam impostos. Vingança. E se há de política com vingança, com raiva, com excesso de amor que vira paixão aguda, que é estado doentio do amor, não é nada de fantástico, não, eu não apenas amo, eu sou apaixonado, não tem, o sentimento não é claro do que realmente sente esse sentimento. Então, quer dizer, a gente tem que ter um olhar muito mais como patriota. Cadê o patriotismo nessa hora? Os patriotas, quem são os patriotas? Que querem que o Brasil seja invadido, que quer que não tenha eleição sem um homem, por melhor que ele seja,
Não quero discutir isso aqui. Se está certo ou está errado, só a justiça é quem vai dizer. Eu não vou me arvorar aqui de xingar ninguém, nem dizer que ninguém é ladrão, que não é, entendeu? Que quer dar golpe, que não quer. Deixa provar primeiro para eu dizer isso aqui. Aí existem indícios, mas eu quero ver a aprovação. Então, brasileiros, sejamos verdadeiros patriotas, sem seguir por paixão nenhum político brasileiro. Tenho dito aqui sempre. Político não merece sua raiva ou paixão. Não são dignos disso. Só quem sofre é você. Então, eu quero aqui deixar dito e tomando como base um ouvinte para ter que fazer essa declaração do meu ponto de vista. Humberto Cedrais, eu gostaria de saber agora a sua posição em relação a essa pesquisa que deu 50% para a ACM Neto e 26% para o governador Jerônimo Rodrigues para as próximas eleições ao governo da Bahia. Aqui em Feira de Santana. Sim. Sua opinião sobre essa pesquisa. Foi o resultado da última eleição. Hein? Foi o resultado da última eleição aqui em Feira. Foi o resultado da última eleição. Não, rapaz, mas o futuro, para a futura eleição. Para a futura eleição é uma tendência que a Semineto ganhe em Feira de Santana. Normal. Sim, então, na sua opinião, esse número se mantém, né? Se manterá até... Não estou dizendo que se manterá. Pode aumentar e pode diminuir, porque falta 1 ano e 3 meses para a eleição. Mas a eleição passada deu a Semineto ficou na frente, não com essa frente, né? Mas ficou na frente aqui em Feira de Santana. Mas no resto do estado, perdeu em mais de 400 cidades. Chega de 400 cidades das 417. Então, é uma pesquisa que eu não contesto, porque ela já foi sacramentada na eleição passada. E mesmo porque só para Feira de Santana, né? Uma eleição, um contato feito exclusivamente para a Feira de Santana. Para não dizer que eu passei por cima e deixei tratar de um assunto fresquinho que foi a tornozeleira em Bolsonaro, o meu ponto de vista não quer dizer que foi justa ou injusta, mas ele pediu isso. Não esqueçam que na quarta-feira o presidente Bolsonaro pediu o quê? Que Lula desse a ele a condição de negociar pelo Brasil. Esse cara é tonto? É doido? Um cidadão vai defender um país constituído? Claro que não podia nem pedir uma miséria dessa, rapaz. Não deixe lá que eu vou e resolvo. E o país é representado por Bolsonaro ou pelo presidente que está governando, seja ele agora Lula, mas no futuro, seja ele quem for, é ele quem vai defender o país. Mesmo porque ele não tem autoridade nem de botar na sua opinião lá. Aí escute o que é que ele fez. E ainda pediu, olha, e também para que eu possa fazer isso, eu quero meu passaporte de volta. Para que o passaporte de volta? Para negociar? É para ir lá nos Estados Unidos negociar com o Trump. E sem passaporte eu não posso ir. Sim, mas... E depois você não vai ficar lá, não? Não, que eu estou aqui até hoje. Está aqui até hoje, mas pode não estar aqui até depois de amanhã. Então, deu indício de morar. Esse homem quer fugir. Porque ele já esteve, quando começou o problema em janeiro, ele ficou 1 dia e 1 noite na embaixada da Hungria, que é a direita europeia. Ficou lá. Então, para pular um muro, para ficar no embaixada e pedir asilo, é daqui para ali. Aí Alexandre, olha, por precaução, para não desmoralizar o país, dizendo que deixou um homem tão importante como é o ex-presidente fugir, o país não tem segurança para a gente investir, para a gente ir fazer turismo. Porque não tem comando legal. Ok. E é por isso que botou a torneireira. Sim, finalmente encerrando aqui sua opinião. Na sua opinião, o pronunciamento do presidente Lula, na sua opinião, causou essa crise internacional? Claro que não, gente. Querem botar a culpa em Lula, é da culpa que não tem. Criou porque o homem lá é tonto. Se eu chamar de doido, eu não renovo meu passaporte. Quem é o tonto aí? Quem é o tonto? Se eu disser o nome, quando eu for pedir agora a renovação, que vale por 10 anos, ele corre que está vencido tem 1 ano. Então é o seguinte, a situação colocada aí é que por causa do BRICS. É porque os Estados Unidos estão perdendo força no mundo
com abertura para as moedas locais. Ó, que bom eu comprar pagando com real, a China comprando para os Estados Unidos, pagando em dólar e recebendo em dólar. Ó, que coisa beleza. Mas não, tem que ser o dinheiro americano. Isso é um evento que foi consolidado na Guerra Mundial, tem 40 anos, Estados Unidos com aquela força, ajudou a ganhar a guerra, porque não ganhou sozinha, e bota lá para poder arrumar, fez o plano Marshall para poder recuperar a Europa e alguns países da Ásia, e aí ficou isso aí, é para eternizar, é a vida inteira? Não pode. O problema disso tudo aí, gente, é BRICS, é PIX, que é o meio de transferência mais eficaz do mundo. O americano tem o dele e o Brasil não pode ter o Pix dele aqui. O que é que ensejou isso? Entregar, possivelmente podem ter entregue a Lula a reeleição no Brasil. Basta ver que ao atacar o Pix, ao fazer ameaça, botando uma taxa, ao fazer chantagem, 3 ingredientes fortes para que Lula voltasse a ser abraçado por parcela da população brasileira e de um dia e meio, 2 dias, ter mudado o perfil de queda que tinha para um perfil de aumento da aprovação de governo e da liderança que ele impôs. Ele não se agachou, não se ajoelhou para Donald Trump. E aí mostrou que o Brasil tem comandante. Finalmente, com essa crise, Lula ganha ou perde ponto? Não, com essa crise ganhou ponto. Já está confirmado na pesquisa aí dessa semana já. Ganhou ponto e bem. Não foi pouca coisa, em um dia 2 ele aumentou. Não é? Dizer sobre o futuro, eu não tenho bola de cristal. Aí não posso dizer se Lula ganha eleição, se perde eleição. Eu quero dizer que ele que estava em queda, ele subiu no conceito da população, porque diz, o Brasil tem liderança, meu senhor. Você já pensou você ter um país que um presidente, vou usar um termo assim, muito jocoso assim, um fracote, eu ia dizer, mas eu decidi não. Um fracote, um cara que não sabe o que quer, não sabe defender nossa pátria, quem vai nos defender se não tem um presidente que deu comando? Forças Armadas, nos defenda, porque só pode agir se o presidente mandar. Ok, tivemos assim o comentário político do jornalista Humberto Cedrais, que estará de volta no próximo domingo, se Deus quiser, neste mesmo horário.